Bom dia! Hoje é dia 10 de agosto de 2017 e hoje nós vamos continuar aí com a nossa 14ª aula com base no livro aí A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. E hoje nós estamos aí continuando aquela discussão sobre técnica, né? Pegamos um trecho aqui. O tema da relação entre a técnica e o espaço também é objeto de interesse de geógrafos, como Pierre Georges. Então, para quem não conhece, Pierre Georges é um dos grandes nomes da geografia contemporânea, né? Milton Santos se inspirou muito nas obras de Pierre Georges para desenvolver o conteúdo dele. É um geógrafo contemporâneo, morreu agora, um pouco tempo, 2006. Escreveu muito sobre muita coisa, abriu muito assim o leque da geografia. Houve resistências, claro, até por o conteúdo ter um pouco de associação aí ideológica, mas a ênfase maior sempre foi na questão da técnica, entender como o espaço geográfico é construído. Mas a gente tem sempre que entender que ele viveu bem, as obras dele passa um período da Segunda Guerra Mundial, período de nacionalismo, polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Então é impossível uma obra passar por esse período de turbulência e não ter um viés aí político ideológico. Sempre tem, tanto que aqui no texto, né, fala da visão, luta contra o sistema, anarquismo, uma série de coisas. Havia sim, mas aqui é importante ressaltar aqui, ó. Milton Santos está aqui. Recuperou Jorge o conceito de espaço herdados, os empreendimentos que modelam e organizam o espaço para nele introduzir estruturas técnicas, jurídicas e administrativas que são condicionadas pela arrumação espacial já existente, que pode funcionar ora como incentivo e difusão de consolidação de novas estruturas. Então pode sim ter um viés de mudança, ora como freio ou fator limitante desses mesmos processos. Então a técnica ela pode ser os dois. Quanto maior a compreensão dos aspectos técnicos, mais você tem condições de fazer pressão ou de desenvolver ações e atos para que a mudança seja mais democrática e mais ampla. Quanto menos conhecimento, menos. Por isso que ele fala assim, trata-se de uma abordagem revolucionária, porque abre um canal de diálogo concreto entre a geografia e a história, que ultrapassa o discurso tautológico, aquele que se repete o tempo todo, e truísta da indissociabilidade entre espaço e tempo. Então realmente é bastante revolucionário quando você começa a compreender. Então tá aqui, quem quiser tiver curiosidade de ver algumas obras dele aí, sempre tem alguma coisa disponível. Mas voltando lá, então agora que nós já sabemos da grande obra de Pierre Georges, que é um geógrafo contemporâneo. Sua preocupação é exposta em A Técnica, Construções e Destruições, onde lembra que a influência da técnica sobre o espaço se exerce de duas maneiras e em duas escalas diferentes. Então tem duas maneiras e duas intensidades. Milton Santos vai retomar isso lá na frente. A ocupação do solo pelas infraestruturas das técnicas modernas, então fábricas, minas e etc. Tem uma série de coisas citadas, mas a gente tem que dar uma resumida. E de outro lado, as transformações generalizadas impostas pelo uso da máquina e pela execução de novos métodos de produção e existência. Então, está bem claro aqui. Você instala um objeto técnico, por exemplo, uma fábrica, e a instalação dessa fábrica não quer dizer que automaticamente ela vai mudar o espaço geográfico. Porque a gente sempre tem que lembrar que técnica e tecnologia, a diferença delas é a escala. Então você pode sim ter uma inovação técnica, uma inovação que realmente mostre, demonstre que pode haver uma mudança significativa na produção da qual aquele objeto é alvo, e ele não virar tecnologia. Ah, mas como assim?
demora até que se tenha todos os objetos, que tenha todo o sistema para que esse objeto seja introduzido e realmente vire uma tecnologia. Então isso que a gente tem que separar. Inovação técnica é uma coisa, tecnologia é outra. As duas estão intimamente ligadas. Mas se não ganhar escala, uma inovação técnica continua somente como uma inovação técnica sem virar tecnologia. Ah, muito complicado? Vamos ver na prática. Então vamos lá ver na prática. Então esse aqui é o primeiro motor a combustão do mundo, né? Primeiro motor a combustão. Então primeiro, eu conheço a história, motor a combustão que tem origem à indústria de automóveis, tal, tá ótimo, certinho, certinho, né? Aí as mudanças sociais aqui, advindas do motor a combustão, a própria ideia do automóvel, né, que surgiu e ganhou força nisso, é com esse motor a combustão. Só que aí nós vamos ver a história mesmo do motor a combustão. Vamos ver como é que foi o processo. Aí é o processo técnico, certo? Processo técnico. Então aqui, a história do motor de combustão interna. Eu não vou ler que é bastante, mas é só você colocar no Google história do motor a combustão. Então vamos ver aqui coisas interessantes. Em 1791, John Barber desenvolveu uma turbina. Então o motor a combustão, a ideia básica dele começou em 1791. Vou aumentar um pouquinho aqui. 1791, o cara desenvolve o protótipo aí de um motor que é a turbina. E se passou o tempo, 1791, 1794, teve outra evolução, 1798, 1807, primeiro motor a combustão interna por faísca elétrica, 1823. Então até aí, isso era uma inovação técnica. O motor já era uma inovação técnica, mas não era uma tecnologia. Não era uma tecnologia. Olha lá, 1823 patenteou o primeiro motor a combustão, né? Patenteou o primeiro, o padre Eugênio, foi um engenheiro italiano, 1853, pedido de patente 1854, produziu motor a combustão em 1860, em 1974 patenteou o primeiro motor a gás atmosférico, inventou o primeiro motor a comercial de combustão interna alimentado a líquido, 1876, né? Aí veio um cara chamado Gottlieb Daimler, que por sinal a Mercedes-Benz era Daimler-Benz, né? Daimler-Benz. Então esse cara patenteou o motor de 4 tempos com carga comprimida. Isso foi um prelúdio de uma tecnologia. 1876, motor a 4 cilindros. Né? Aí vem 1879, Carl Benz. Então, Daimler e Benz. Depois eles vão se juntar e mudou o nome, né? Mercedes-Benz, mas Daimler-Benz é a Mercedes-Benz que é hoje a empresa top aí. Né? Aí vem o diesel, 1892, faz uma patente também. Então veja, da primeira ideia básica do motor a combustão, que é 1791, até 1879 ou 1892, vamos assim dizer, 1892, passaram-se quase 100 anos de história. 100 anos. Até que uma invenção técnica ganhasse um corpo consolidado, virou um motor a 4 tempos, que fosse introduzida no automóvel. Então o automóvel vai virar objeto mesmo tecnológico, uma tecnologia nova, em 1918, né? Ah, mas quando foi 1918? Então tá aqui a história, né? Eu abri a página aqui pra gente dar uma olhada. Então vimos lá, ó, evolução, quase 100 anos para que aquele objeto técnico, até aí ele não é tecnologia, porque ele realmente, você vê que são várias sucessivas inovações técnicas que vão incrementando o motor, mas ele ainda não é tecnologia. Por quê? Porque ele não entrou em fator social, ele não alterou a sociedade, não teve impactos sociais significativos. Aqui, ó.
Então esse é aquele motor que puxava água de Minas na Inglaterra, até que Ford viu e introduziu ele dentro do automóvel. Esse é o básico, né? Claro, houve melhorias. Então veja que é um tanto rudimentar, né? Mas funciona. Então, pistãozinho lá batendo, um motorzinho rodando. Então, quer dizer, 100 anos. Aqui chegamos até 1892, certo? 1892. Aí nós vamos para Ford, certo? Vamos lá, tá aqui, Ford T, que foi o primeiro modelo tecnológico. Esse foi tecnológico, porque foi produzido em escala e consumido em escala. Foi o primeiro produzido em fábrica, popularizou o automóvel e revolucionou a indústria automobilística. Mas veja, o objeto técnico, que é o coração do carro, que é o motor, já estava no processo de evolução havia 100 anos. E se aquela evolução fosse somente para tirar água de minas de carvão, ele estaria morto já. Então tá aqui, ó. O primeiro modelo foi em 1908, lançou no mercado dos Estados Unidos, né? Um veículo confiável, robusto, seguro, simples de dirigir e principalmente barato. Qualquer um era capaz de dirigi-lo e consertá-lo, sem precisar de motorista ou mecânico. Lembra-se que naquela época, por conta da falta de padrão dos automóveis, era muito difícil, porque mudava de modelo, você tinha um sistema operacional completamente diferente. O modelo operacional variava de automóvel para automóvel. Nós vimos lá, um não tinha volante, o outro era um cabo, o outro a marcha era no meio, outro era o volante, era uma alça, o outro era redondo e por aí vai, até que se tem um padrão. A fabricação ganharia notável incremento a partir de 1913, quando Henry Ford, inspirado nos processos produtivos dos revólveres Colt e das máquinas de costura Singer, implanta a linha de montagem e a produção em série. Então veja bem, Ford observou que aquele objeto técnico poderia ser introduzido num outro objeto técnico chamado Ford T. Mas mesmo essa junção desses dois objetos não seria possível um ganho de escala. Aí ele vai pegar um sistema de produção da Colt e misturado com a Singer e vai implementar dentro do seu próprio modelo de produção. Certo? Olha só, um objeto técnico se encaixando com o outro, um sistema se encaixando com o outro. Mas a evolução da sociedade, a urbanização, a necessidade de transporte de grandes volumes de mercadoria, o crescimento das cidades, tudo contribuiu para que nesse momento o automóvel fosse um objeto técnico que virasse um objeto tecnológico. Então é isso que os textos de Milton Santos e a argumentação dele quer dizer. Olha, é um conjunto de fatores internos. Então, não se pode negar que a evolução técnica se deu dentro das indústrias. A evolução técnica do motor se deu dentro das indústrias. A evolução dos processos de produção se deu dentro da Colt, dentro da Singer, dentro da Ford. Mas não se pode negar que mesmo com a junção dessas evoluções técnicas, somente um componente social é que pôde dar essa projeção tão grande para o automóvel a ponto dele virar tecnologia. Então é isso que nós vamos vendo gradativamente. E aí tá aí, ó. O espaço se exerce de duas maneiras. Então você entende o espaço geográfico nesse sentido. A ocupação do solo por infraestruturas técnicas e, por outro lado, as transformações generalizadas impostas pelo uso da máquina e pela execução de novos métodos de produção e existência. Então, o crescimento da cidade, a urbanização, transporte de mercadorias, desenvolvimento da cidade, no caso das cidades europeias, periferia e centro, né? Tudo isso teve um impacto. A retirada, o sanitarismo que tira a revolução sanitária, que vai tirar os animais de dentro do convívio do meio urbano, tem vários elementos que cooperam com isso aí, ok? Então vamos ficando por aqui. Próxima aula aí nós vamos trabalhar um próximo tema para dar uma esclarecida ainda mais nisso aí.
A obra do Milton Santos é fantástica se você consegue conciliar uma coisa com a outra. Veja agora, nós estamos estudando administração. Tudo isso, evolução interna, combustão interna, é objeto de estudo da administração e da economia. Eles sabem disso. Ó, a evolução técnica da fábrica, que demorou 100 anos para o motor, a combustão, realmente partir de um objeto técnico isolado e ser introduzido dentro de um sistema de ações para que ele ganhasse escala e virasse um objeto tecnológico. Depois nós vamos ver o computador, o celular, segue a mesma lógica. Aí fica fácil de você explicar para os alunos, fica fácil de você explicar inovações técnicas que não viraram tecnologia, ou tecnologias que eram simples e se expandiram. Depois a gente vamos ver, ok? Então não se esqueça, coloque o like. Ou gostou ou não gostou. Isso é importante para que as aulas sejam melhor desenvolvidas. É por aí que eu vou saber se eu estou falando de maneira clara ou ainda não. Comentários são bem-vindos também. Mas é importante aí. Like, joinha para cima, dislike, não gostei, joinha para baixo. Tranquilo, ok? Até a próxima aula.